CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E aí, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Nossa dica de hoje é compartilhar ou não a nossa localização, hein? Exatamente, Fernanda. É fácil, né, a gente dizer sim, né? Quando o aplicativo, a gente abre aquele aplicativo, ele pede lá autorização para ter acesso à sua localização e até ativar muitas vezes o seu GPS, né, para isso. Muitas vezes essas informações, né, da sua localização são informações realmente importantes para o site ou para o aplicativo. Por exemplo, ele vai fazer algum tipo de a parte lá de aplicativo de transporte ou de carro, né? Ou seja, para isso, aluguel de carro. Então, por exemplo, você precisa dessa situação. Mas em algumas situações, isso não é tão importante assim. E as empresas, a gente sabe que elas têm uma troca. Ela pega a sua localização, né? Ou captura a sua localização via GPS para oferecer a você uma experiência de usuário melhor, mais interessante, mas, por outro lado, né, ela vai obter essa informação e vai usar essa informação para te oferecer outros produtos ou até, muitas vezes, revender para terceiros essa informação. E aí, esses terceiros podem coletar essa informação e usar essa informação de novo para vender mais produtos para você, oferecer outras questões em relação a isso. Por isso que a gente tem que tomar algum cuidado quando a gente aceita, né, esse compartilhamento da nossa localização com aplicativos ou mesmo sites. Muitas vezes você entra num site também e no navegador aparece aquela janela, aquele pop-up, né, aquela janela em cima do site original, perguntando se você autoriza que o site compartilhe com se o browser pode compartilhar com aquele site a sua localização em relação a isso. Então, é interessante a gente observar. Uma regra interessante é evitar oferecer as informações de localização, a não ser que o aplicativo realmente faça sentido para ele você ter essa informação nessa compartilhamento dessa informação com ele. Muitas vezes, só o CEP já é o suficiente para ele te dar uma ideia de localização de região onde você está, né? E não exatamente aquela informação precisa do GPS em relação a isso. Outra questão interessante é que você, no caso do Android, principalmente nas versões mais novas, você pode habilitar ou permitir a localização, o acesso à localização pelo aplicativo daquela única vez. Então, toda vez que você executar o aplicativo, ele vai te perguntar se ele pode ou não ter acesso à sua localização. E você concorda ou não naquela situação. Evita de aceitar, né, de forma indiscriminada, né, ou de forma contínua que o aplicativo tenha acesso a sua informação, a sua localização em qualquer lugar ou qualquer momento que ele vai ser executado nesse caso. Inclusive, é interessante que a gente frequentemente volte na relação de aplicações, lá dentro da parte de configurações do smartphone e na lista de aplicativos, e verificar que aplicativos, e aí você tem que olhar lá nas permissões, que aplicativos já têm acesso, já tem permissão de acesso à sua localização. E aí fazer uma faxina de vez em quando, né? Você olhar se tem algum aplicativo que você, muitas vezes até na pressa, permitiu que ele tivesse acesso, né, contínuo à sua localização e ele estava lá com acesso contínuo à localização. Então é interessante ter uma visão em relação a essa questão. Então é importante a gente avaliar, né, quando você executar um aplicativo, se realmente aquele aplicativo tem uma importância, né, ou faz sentido para aquele aplicativo que ele tenha acesso à sua localização, né? Faça isso quando necessário de uma forma que ele só tenha acesso naquela execução especificamente. Se você fechar o aplicativo, na hora de reexecutar o aplicativo, ele vai ter que pedir novamente autorização, nesse caso, né? E é interessante fazer uma revisão, né, dos aplicativos que você tem instalado no seu smartphone, quais deles têm permissão de acesso contínuo à sua localização, né? Entendido. Você libera? Não, normalmente eu não libero só quando realmente tem uma aplicação que faz sentido para mim, né? Que ele tem acesso à minha localização e assim mesmo eu uso essa função de liberar apenas uma vez. Ou seja, Somente para uso? Não. Exatamente. Só naquela situação ele vai ter acesso, depois que eu fechei o aplicativo, ele não vai ter mais acesso àquela aplicação. É tipo o transporte aplicativo? Isso, né?
e aí você consegue controlar, né, quais dos aplicativos e sites têm acesso ou não à sua localização. Entendido. E tem uma outra coisa também, que é o dar a localização no WhatsApp. Você tem que ter muita atenção em qual localização que você entrega, porque tem uma que é em tempo real, não é isso? Exatamente, essa é uma boa observação também, Fernanda. No WhatsApp a gente tem a localização daquele momento, né, que você compartilha a sua localização naquele momento, e tem também aquela opção que você compartilha em tempo real. Então, aonde você estiver andando, aquela pessoa que você compartilhou vai estar vendo exatamente onde você está em cada um daqueles momentos. Então, é bom também saber quando fazer isso, né, no momento ou no outro, né, nessa situação. É isso aí, Gilberto. Quarta-feira é dia de golpe, não é isso? Exatamente, É de Fernanda. alerta pro golpe, não é dia de golpe não, gente. O golpe tá aí. Fernando, o golpe está aí e voltou a fazer muitas vítimas, viu? É o golpe do QR Code. Quem nunca acessou, né? Ou seja, chegou num bar ou num restaurante, tem lá, hoje é muito comum aquele QR Code colado lá na mesa, que tem lá o acesso ao cardápio, né? Da loja ou do bar ou do restaurante em relação a isso. Ou mesmo quando você vai pagar a sua conta, tem lá um QR Code lá, numa plaquinha lá, colado lá no caixa, que você lê e faz lá o Pix ou faz o PicPay, né, a forma de pagamento que você quiser lá através do QR Code. O que acontece? Os golpistas, eles estão aproveitando essa facilidade que a gente tem de ler o cardápio digital ou o pagamento via QR Code, e eles muitas vezes, principalmente na mesa, né, ele cola na mesa por cima do QR Code verdadeiro, onde está o cardápio digital, por exemplo, um QR Code, né, falso, né? Na verdade não é falso, ele é verdadeiro, mas ele desvia, né, a sua navegação para um outro local, que não é exatamente o local onde tem o cardápio digital da loja. Nesse outro local, o que ele tem, na verdade, é um site malicioso que pode infectar o seu smartphone, se você clicar e entrar naquele site. Então, muitas vezes, e até por prejuízo do lojista, o golpista ele cola um QR Code por cima do QR Code verdadeiro lá, que está no caixa, por exemplo, e aí quando o cliente vai pagar a conta, na verdade ele está fazendo um depósito numa conta de uma outra pessoa e não na conta da loja especificamente. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai usar esse QR Code, que é uma boa, é interessante, é um conforto, né? Uma questão de facilidade para isso, mas quando eu vou ler o QR Code, observar para onde eu estou sendo desviado, né? Ou seja, primeiro, se é para o site realmente que faz sentido lá para o bar ou para o restaurante, né? No caso do cardápio digital, ou se eu estou fazendo um pagamento, se aquele pagamento é realmente da pessoa que eu estou transferindo. Então é interessante, inclusive, antes de fazer o pagamento, checar com a pessoa do caixa, não, o nome é esse mesmo, o crédito está sendo enviado para essa pessoa, para essa empresa mesmo, que aí eu, efetivando isso, ninguém vai ter problema em relação a esse golpe. É isso, tem a participação do ouvinte Giovanni falando sobre o compartilhar ou não a localização. E ele diz o seguinte, olha, costumo compartilhar a minha localização somente com amigos e por no máximo 1 hora. É quando eu estou a caminho de um compromisso com eles, eles ficam por dentro se eu estou tão perto ou tão longe ainda da chegada. Legal. Muitos pais, né, mães responsáveis com filhos e filhas também fazem isso, né, quando estão indo para a escola, voltando da escola, ou indo para uma festa ou para um compromisso e voltando, né, o pai solicita que o filho ou filha, o pai ou mãe responsável, solicita que o filho ou filha compartilhe sua localização em tempo real para que o pai consiga acompanhar do que está acontecendo, né, nesse momento com o seu filho ou filha para isso. Então, é interessante que também é um recurso interessante, desde que utilizado de forma adequada. Uhum. O Valdir está até me dando uma dica aqui, olha. A localização em tempo real para o WhatsApp, ela só atualiza quando a pessoa mantém o aplicativo aberto. Se você por acaso mudar de página ou não estiver utilizando o WhatsApp, ela para de ser tempo real. Ela fica exatamente onde você fez o último acesso. Isso, no caso do WhatsApp, sim, mas tem aplicativos, por exemplo, que mesmo que você feche, né, o aplicativo, coloca ele em background, ele continua compartilhando informações. Então, tem vários aplicativos dessa natureza. Então, é interessante observar isso, né, com quem você está compartilhando e
quando você está fazendo isso, né? Tá certo. Ô, Gilberto, te agradeço, viu, pela participação aqui conosco, pelas dicas do dia, hein? Fernanda, deixa eu só fazer um rápido comentário. Faça. Ontem, né, foi o Faça. Dia Mundial do Radioamador, né? O radioamador é um hobby científico de auxílio, né, à sociedade. Essa rede de radioamadores tem auxiliado em desastres naturais, enchentes, quando, por exemplo, nada da comunicação funciona, não tem energia elétrica, não tem celular. Então, esse grupo de radioamadores que são voluntários ajuda a Defesa Civil para fazer esse processo. Esse ano, inclusive, né, as Nações Unidas se uniu aos radioamadores e o Dia Mundial do Radioamador, que foi ontem, né, dia 18 de abril, o tema foi segurança humana para todos, exatamente esse apoio que o radioamador faz para a sociedade. Então, queria parabenizar meus colegas radioamadores aí pelo trabalho, né, em prol da sociedade nessa questão, né? Um abraço a todos aí. Muito legal, Gilberto, pela lembrança, viu? Obrigada. Obrigado e um abraço. Até sexta-feira com mais tecnologia, É Fernanda. isso aí. Até sexta-feira com mais tecnologia.